Amém. Deus seja louvado, estendemos a todos o nosso cordial bom dia, agradecemos ao nosso Deus que nos trouxe sobre os teus paternais cuidados, que nos uniu para juntos adorarmos o nosso Deus. O hino ao Deus de amor, ele foi escrito baseado em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O amor de Deus, o cuidado de Deus, ele é o Criador e ele é o herdeiro de todas as coisas. Neste momento, nós convidamos a todos aqueles que puderem dobrar os seus joelhos para nós falarmos com o nosso Deus. E a Ponira, você pode fazer uma oração? Sim, amiga. Nós vamos pedir para você fazer uma oração e a Cési fazer a outra. Eu acho que a Cési ainda não chegou aqui. Então, você faz uma oração, eu faço a outra, nós vamos fazer uma meditação enquanto ela entra. Certo. Oremos. Senhor nosso Deus, louvado, exaltado e santificado seja o teu santo nome. Aqui nós estamos juntos, Senhor, mais uma vez, por mais um dia, agradecidos pelo renovar das nossas forças, que o Senhor nos acordou e estamos aqui reunidos em teu nome para estudar a tua palavra. Nós agradecemos, Senhor, pela noite de descanso que o Senhor nos deu, e nesse instante eu peço que o Senhor envie uma porção dobrada do teu Santo Espírito. Nós estamos aqui buscando a nossa consagração, Paizinho querido, e nós temos estudado a família de Jacó, que foi a família que o Senhor escolheu aqui nessa terra, para nos ensinar que nós podemos ser transformados, que o Senhor transforma grandes tragédias em grandes bênçãos, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor quer fazer o impossível na vida de cada um de nós. Eu peço uma bênção especial, Senhor, para a Cési, que vai vir ministrar a tua palavra, que vai vir compartilhar conosco o pão quentinho nessa manhã, que o Senhor nos ajude a compreender em toda a profundidade o que o Senhor quer nos ensinar, porque nós precisamos nos apegar a essas promessas para que nós possamos chegar vencedores naquele grande dia, para refletirmos a tua glória aqui na terra. Eu entrego em tuas mãos, Senhor, a Irani, que também vai conduzir esse culto, que o Senhor seja com cada um que chegou aqui nessa manhã, que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, e eu entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pai querido, continuando a oração da tua serva, Senhor, apresentamos a ela também, e a família, apresentamos, Senhor, a Iaponira e a família dela também nas tuas mãos, apresentando em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Nós não temos como falar o nome de cada um, mas o Senhor conhece cada um que aqui está. O Senhor conhece muito bem as necessidades de cada família aqui representada. Pai querido,
entregamos em tuas mãos e suplicamos que o Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, nos batize com o teu Santo Espírito. Visita, Senhor, os nossos familiares. Pedimos, Pai querido, que o Senhor traga de volta os nossos filhos que estão afastados de ti, os familiares. Aqui tem mulheres clamando pelo marido, aqui tem mulheres que clamam pelos filhos, tem homens que clamam pela esposa. Senhor, os nossos familiares. Clamamos também pelos nossos irmãos em Cristo que estão afastados. Clamamos, Senhor, entregamos em tuas mãos o nosso ministério Pentecoste. Pai querido, as pessoas que nós estamos estudando a palavra, entregamos em tuas mãos e suplicamos que o Senhor faça a tua vontade. Clamamos pelo batismo do Espírito Santo, clamamos por sabedoria dos altos céus, Senhor. E que o Senhor nos dê poder para vencer as tentações. Querido Deus, apresentamos a Ti a Tua palavra que diz que todos aqueles que recebem o Senhor como Salvador da nossa vida, recebem também poder para viver a vida de Cristo. Ó Pai querido, fomos criados para refletir o caráter de Cristo e não queremos nada menos do que isto. Queremos refletir o Teu caráter, Pai. Fique conosco, unja a Tua serva. Não permita que dos lábios da César saia uma única palavra, Senhor, que seja humana. Senhor, estamos aqui para Te adorar. Queremos ouvir a Tua palavra. Portanto, conduza-nos, prepare os nossos corações, Senhor, para serem transformados pelo Teu poder. Em nome de Jesus nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Enquanto a SESI entra, eu gostaria de compartilhar com os irmãos 1 Coríntios 10, versículo 12. Relembrarmos um pouquinho desta passagem que nós vimos essa semana e tiramos para meditar. Irmãos, aqueles que puderem abrir a sua Bíblia, abram comigo, nós já vimos essa semana aqui, 1 Coríntios 10, versículo 12. É um versículo muito conhecido no nosso meio, e diz assim a palavra de Deus: aquele, pois, que pensa estar de pé, veja para que não caia. Algumas traduções diz vigia para que não caia. Nós usamos muito esta passagem para pensarmos assim, fulano caiu, né? Cometeu um pecado e nós temos que vigiar, né? Para a gente não cometer o mesmo pecado que ele. E eu estava lendo a profundidade deste versículo. No comentário da Bíblia Andrews, diz o seguinte: lembre-te de que a jornada pelo deserto, o lugar da tentação, continua até o retorno de Cristo. Olha a profundidade. Nós somos chamados para nos lembrar que essa jornada do deserto, este lugar, ele continua. O que aquele povo passou ficou registrado e nós precisamos olhar tudo o que está registrado na palavra, colocar para os nossos dias, para o que nós estamos vivendo. Duas coisas que eu gostaria que eu peço aqui que o Espírito Santo nos ajude, são muitas lições. Nós sabemos que de uma passagem bíblica, a riqueza, né? A riqueza de uma passagem bíblica, ela é muito profunda. Nós sempre vamos tirar lições. Eu gostaria, nesta manhã, que o Espírito Santo nos ajudasse a compreender duas lições que nós podemos tirar aqui. Uma delas é olhar o que aconteceu com eles, parar para refletir. Todos nós estamos passando por problemas.
Não tem ninguém aqui, não tem ninguém que não esteja passando por algum tipo de problemas, de angústias, de aflição. É bíblico. A Bíblia fala: no mundo tereis aflição. Então, todos nós passamos por aflição. O segundo, agora, quando nós estamos passando, como nós estamos passando? Nós estamos vigiando, nós estamos olhando como aquele povo passou e estamos comparando. Eu estou vigiando para que eu não caia? Eu estou passando por este problema diferente de como eles passaram? Eu estou passando sem murmurar? Eu estou passando com fé? Como eu estou passando o meu deserto? Este é o primeiro. E o segundo que eu gostaria de refletir quando algo acontece com alguém no arraial, quando acontece alguma coisa com alguém, nós estamos vigiando. É comum acontecer algo com nossos irmãos e nós pararmos, orarmos, ajudarmos, mas nós não paramos para pensar que pode acontecer conosco também. E, irmãs, aqui é um grupo, uma sala de consagração. E eu tem muito tempo que eu tenho sentido vontade de compartilhar isso, falar isso com os irmãos. A minha irmã, ela teve, ela teve câncer primeiro. Na nossa família ninguém tinha tido câncer. E ela teve câncer há 26 anos antes de mim. E ela fez uma reforma, ela foi para a nossa clínica, ela conheceu o tratamento natural, ela mudou todo o estilo de vida dela, ela passou a estudar a ciência do bom viver, passou a estudar os nossos livros, né? E a minha outra irmã, que deve estar aqui conosco, a Leni passou a estudar conselho sobre regime alimentar. Agora, o que aconteceu? A Ini fez a reforma de saúde e nós não. Quando uma pessoa no arraial tem um problema, nós precisamos parar. Existem as formas de nós aprendermos, né? As pessoas inteligentes, elas aprendem com os seus erros. As sábias aprendem com os erros dos outros. Quando a minha irmã teve aquele problema, todos nós que ficamos sabendo, toda a igreja, todo o povo, nós deveríamos ter nos unido, estudado a palavra e termos já clamado a Deus e ido fazer a nossa reforma de saúde. Todos nós. A minha irmã fez a reforma de saúde sozinha. Ela mudou, Deus curou e nós continuamos do mesmo jeito, como se não fosse um alerta para todos nós. Quando uma pessoa, aí a gente fica assim quietinho, como se não for. Algo aconteceu, quando acontece, eu vou repetir aqui, eu vou chover no molhado. Quando acontece alguma coisa no arraial, todos nós precisamos estar alertas, todos nós precisamos vigiar para não cair, todos nós precisamos nos unir. Algo acontece com um, nós precisamos estar alertas. Quando a SESI chegar, vocês me avisam. Então, eu já tem tempo que eu venho sentindo assim, desejo de compartilhar, de falarmos um pouquinho. Essa semana foi falado aqui sobre 1 Coríntios 10, 12, e o Senhor vem falando comigo. Nós não paramos, irmãos, para meditar, para ver que nós somos nós somos um povo. Nós somos o povo, a nação santa. Nós somos o povo de Deus. Se tem algo errado com um irmão, se algo aconteceu com um, nós precisamos nos unir em oração por ele, nós precisamos ajudar e precisamos também refletir a nossa vida, vigiar para que nós também não caiamos. Nós temos a irmã aqui, o ancião da nossa igreja e a nossa diretora de escola sabatina, é uma família que nós amamos muito e aconteceu logo no início não, né? Não, foi sim, no início da pandemia. Essa irmã nossa, ela ficou viúva, o nosso ancião faleceu.
E quando ele faleceu, aquilo me mexeu muito comigo. Eu ficava ligando para ela e perguntando: "Irmã, como você está? Irmã, você está bem?" E aquilo eu ficava toda hora pensando: "Gente, a irmã Nilda ficou viúva". E eu falava com meu esposo, e eu falava com o que a gente pode fazer para ajudar, estava sempre preocupada com ela. Aquilo mexeu muito com o meu coração. Não demorou, com poucos meses, e eu comentava isso com meu esposo. O meu esposo falava comigo, porque ele também conhecia o irmão Marcos, embora ele não fizesse parte da nossa igreja, mas ele conhecia o irmão Marcos, e a gente ficava com aquilo, né? Mas ele era tão novo, e o irmão Marcos morreu. Quando eu chegava na igreja, o meu coração, entrando na igreja, eu lembrava do irmão Marcos, eu falava: o irmão Marcos não está aqui conosco. Irmãos, com poucos meses, eu fiquei viúva. E eu parei para refletir, eu jamais imaginava que eu iria ficar viúva. Eu jamais esperava. Mas algo aconteceu com a minha irmã, algo aconteceu no nosso arraial. Nós precisamos, meus queridos irmãos, quando algo acontece com o filho de alguém, quando algo acontece no arraial, nós precisamos parar, orar, ajudar, refletir e examinar a nós mesmos. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. A profundidade deste versículo, entender que nós somos um povo. Nós não somos pessoas separadas, nós somos um povo. E precisamos entender isso, que o Senhor nos ajude a ter esta compreensão. Esse versículo ele é muito mais profundo, né? Nós, na medida que o Senhor tem sempre lições para nos dar, da sua palavra, que se renova sempre na nossa vida. Eu acredito que a Cesiane já entrou, e eu vou parar de falar, que o Senhor nos ajude. Fortaleça a nossa fé cada dia. E você pode colocar, por gentileza, o hino. Você pode fazer a gentileza de colocar o hino número 35 para nós? Meus queridos, só um minuto que eu estou tentando colocar aqui acho que a Iá deu uma saída, tentando colocar aqui o hino. Eu estou aqui, Irani. Só um minutinho, por favor. Obrigada, minha linda.
Meus queridos, este hino, ele é baseado, na hora que a Césia entrar, vocês me avisam, por favor. Este hino, ele é baseado em um dos salmos mais conhecidos que nós temos. Ele é baseado em um dos salmos que nós mais falamos, que é o Salmo 37. Quando o Senhor fala para nós, quando nós paramos para ver sobre o confia, sobre a fé, né? Eu quero te pedir para não só, como nós já sabemos, né, esse versículo, mas mesmo assim eu abri a palavra de Deus, porque a importância de abrir, né, a palavra, diz assim o Salmo 37, versículo 5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Algumas traduções dizem, e ele tudo fará. Eu quero compartilhar sobre esta fé, eu quero compartilhar com vocês o comentário de Parábolas de Jesus. Quem estiver aí com Parábolas de Jesus, a partir da página 174, ele vem falando sobre a fé. E logo em seguida termina um parágrafo falando, e tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E aí começa o parágrafo que eu quero comentar com os irmãos. Nós vamos comentar 2 parágrafos agora. Invoquem a Deus todos os que estão em tribulações, ou estão sendo maltratados. Desviem-se daqueles cujo coração é como o aço e tornem conhecidas as suas petições ao Criador. Então,
ele diz o seguinte: aqui nós vimos a importância de confiarmos em Deus. Estamos passando por algum tipo de tribulação? Então, o que nós devemos fazer? Desviar daqueles cujo coração é como aço. E qual é o conselho do Senhor para nós? Tornar conhecidas as nossas petições ao Criador. Agora, olha que mensagem linda. Logo em seguida, ele jamais repele alguém que a ele recorre com coração contrito. Nenhuma oração sincera se perde. Em meio das antífonas do coro celestial, Deus ouve o clamor do mais débil ser humano. O Senhor nos convida a levar as nossas petições, a derramar o desejo do nosso coração sincero, derramar o desejo do nosso coração. Não murmurarmos, diz aqui claramente, não murmurarmos. Agora, com Cristo, nós podemos abrir o nosso coração. Com Cristo, nós podemos falar. Às vezes, nós não queremos... Existem coisas que nós não queremos pedir ao nosso Deus. Mas o convite dele... Irmãos, quando o Senhor ele chama a atenção de Davi, através de Natã, o Senhor diz para ele, o Senhor relembra a Davi tudo que o Senhor tinha feito para ele. Tudo não, né? Alguns, porque Deus, tudo que Deus fez por nós é muita coisa, né? Mas o Senhor relembra Davi que tinha livrado da mão de Saul, que Davi tinha ficado com aquelas mulheres, e diz mais, tem uma frase ali que chamou muita atenção, a minha atenção. O Senhor diz, e se não bastasse, era só você pedir. Olha, me chamou a atenção quando Deus supre as nossas necessidades, e ainda diz para Davi, olha, e se não bastasse, era só você pedir. A palavra de Deus é para mim e para você. Nós podemos abrir os nossos corações e pedir a Deus. Se tem algo que está nos incomodando, se tem algo, Deus tem prazer. Ele diz claramente que as mãos do Senhor, em Isaías, que as mãos do Senhor não estão encolhidas, que não possa nos abençoar, que os ouvidos do Senhor não estão tapados, que não possa nos ouvir, mas o nosso pecado, irmãos, os nossos pecados, ele nos impede de receber as bênçãos. E quando eu paro para pensar, quando eu paro para fazer uma reflexão sobre como é que o pecado nos impede de receber as bênçãos. Se nós conhecermos, o que a palavra de Deus diz? Qual é o nosso problema? O Senhor diz que o nosso erro é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, ele chama a nossa atenção aqui para a nossa falta de fé. Tanto a nossa falta de fé como a nossa falta de comunhão, falta de estudo da palavra. Por quê? Porque na medida que nós vamos estudando a palavra de Deus, nós somos curados. No estudo da palavra, nós somos transformados. No estudo da palavra, nós recebemos poder. Muitas coisas nós não... Então, aqui fala tanto da falta de comunhão, a falta de estudo, a falta de busca, como a gente não conhece, como é que nós podemos confiar quando nós não conhecemos? E fala também para nós, de uma forma muito clara, eu vou dar um exemplo aqui. Nós estudamos já algumas vezes da Sunamita, aquela mulher que chamava Eliseu para ficar na casa dela. Sunamita, ela chamava, quando Eliseu passava, ela tinha bondade no coração, ela se preocupou em oferecer pão para aquele homem, ela se preocupou em preparar um quarto para ele ficar. E quem foi abençoado? Foi ela. Quem foi abençoado? Foi ela. O que o Senhor nos ensina?
O Senhor nos ensina que nós devemos viver para servir. Então, eu peço a Deus que grave nos nossos corações esta mensagem, para que o Senhor, nós devemos tornar conhecidas nossas petições, ter fé. Então, a Sérgio chegou. Vamos tirar aqui as três lições. Torne conhecidas suas petições ao Criador. Ele jamais repele, nenhuma oração sincera se perde. E lembrar que o nosso mal é não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Se nós conhecermos, se nós, como ele respondeu para aquela mulher, se você soubesse quem fala com você, você pediria água e eu te daria uma água que você nunca mais teria sede. Isso é Cristo dizendo para nós. Muitas vezes nós não pedimos porque não conhecemos o nosso Deus. Muitas vezes, porque se nós conhecêssemos o poder de Deus, se nós conhecêssemos as Escrituras e o poder de Deus, nós pediríamos e teríamos a fé que deveríamos ter, teríamos o poder que deveríamos ter, porque a palavra de Deus diz que todos aqueles, nós já falamos aqui a semana passada, todos aqueles que recebem o Senhor como nosso Salvador, recebem também poder para viver a vida de Cristo. Cesiane, minha querida, seja bem-vinda. Deus abençoe você. Nós já oramos, a Iaponir orou, mas nós sabemos que você vai fazer mais uma oração e que o Senhor unja você em nome de Jesus. Posso continuar? Então tá. Então vamos continuar. E, meus queridos, vamos continuar. Nós estamos com parábola de Jesus. Vamos continuar na mesma página, então. Nós tiramos aqui 2 lições, 3, né? E eu realmente queria compartilhar com os irmãos esta mensagem. Então, depois da outra mensagem, nenhuma oração sincera se perde. Quando o Senhor diz para nós que para nós sermos perseverantes na oração, o que Satanás diz? Satanás, quando ele pecou no céu, ele passou a ideia, ele acusou e ele disse que ele tinha ido longe demais. Ele disse que ele tinha ido longe demais e que Deus não podia perdoá-lo. Triste coisa. Triste coisa. A palavra de Deus, ela é muito clara quando diz que que não há perigo. Olha só o que nos diz na página 175. Não há perigo de que o Senhor despreze a oração do seu povo. O perigo está em que desanime na tentação e prova e deixe de perseverar em oração. Olha o conforto que Deus nos dá. Eu peço a Deus que escreva, que o Espírito Santo grave, porque o Senhor ele tem uma promessa para mim e para você, gravar nos nossos corações. Eu peço a Deus que ele grave no meu coração e no seu coração essa certeza de que não há perigo, de que o Senhor despreze a oração do seu povo. O perigo está em desanimarmos na tentação e prova e deixarmos de perseverar em oração. Satanás mentiu quando ele disse que ele tinha ido longe demais e que Deus não podia perdoá-lo. Porque o nosso Deus, ele é claro. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. O Senhor diz para nós, eu quero continuar aqui. Olha o que nos diz aqui a palavra de Deus. Podem não ser audíveis aos ouvidos humanos, porém, não podem morrer no silêncio e nem perder-se no tumulto dos afazeres diários.
Nada pode sufocar o desejo da alma. Agora é a outra lição que eu gostaria de compartilhar com os nossos irmãos. Nada pode sufocar o desejo da alma. Queridos irmãos, o nosso Deus, ele sonda ele sonda o nosso coração. Diz aqui, olha, Deus ouve o clamor. Eu estou repetindo essa frase porque tem um pedaço aqui que eu gostaria que nós refletíssemos. Deus ouve o clamor do mais débil ser humano. Olha o que diz aqui. Derramamos o desejo do nosso coração em secreto. Murmuramos uma oração enquanto seguimos o nosso caminho. E nossas palavras, olha que coisa linda, atingem o trono do monarca do universo. Irmãos, Deus precisa gravar isso no nosso coração. Enquanto nós murmuramos uma oração, enquanto seguimos o nosso caminho, essas palavras, elas atingem o trono do monarca do universo. Podem não ser audíveis aos ouvidos humanos, porém, não pode morrer no silêncio. Deus ouve. E nem perder-se no tumulto dos afazeres diários. Nada pode sufocar o desejo de uma alma. Você tem desejo no seu coração de ser transformado pelo poder de Deus? Se você tem esse desejo, não desanime, porque está aqui a palavra do Senhor. Nada pode sufocar o desejo de uma alma. Irmãos, vocês se lembram quando certa vez aqueles endemoniados, eles vieram ter com Jesus, mas eles estavam, quando Jesus chegou na cidade, não é que eles vieram ter com Jesus, né? Na verdade, eles estavam agredindo as pessoas, né? Os endemoniados. E quando Jesus chega, os discípulos correm, lembra? Aqueles 2 endemoniados de Gadarenos? Quando nós lemos na palavra, eles não conseguiram. O endemoniado, ele não conseguiu, ele não clamou a Deus. Ele diz assim, que temos nós contigo? Ele estava endemoniado. Quem falou por ele não foi ele, foi Satanás. Mas, olha, irmãos, de vez em quando eu vou lá e leio essa passagem, me emociona. Quando ele fala, ele insulta, que temos nós contigo? Era Satanás falando, mas Deus ouviu a alma, o íntimo do coração daquele homem. No íntimo do coração, ele queria ser liberto. E Deus não ouviu o que saiu dos lábios dele. Deus ouviu o que estava no coração daquele homem, o desejo de ser liberto. E aí, o Senhor libertou aquele homem. Isso me emociona, porque às vezes normalmente nós não sabemos orar. Nós não sabemos orar, mas que Satanás ele coloca coisas na nossa mente, mas o Senhor, ele pode até colocar nos nossos lábios. Pedro, do lado de Jesus, falou e o Senhor repreendeu, mas o Espírito Santo de Deus, ele sonda o nosso coração. E ele intercede, ele sonda, ele vê o desejo, e aí ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele olha o desejo do nosso coração e ele leva a nossa oração de forma correta para o nosso Deus. Irmãos, isso é um conforto muito grande. Isso é um conforto que não tem. Quando diz aqui, desejado de todas as nações, diz a mesma frase que está dizendo aqui em Parábolas de Jesus, que nada pode sufocar o desejo da alma. Alça-se sobre o barulho das ruas e a confusão da multidão, as cortes celestiais. É a Deus que falamos. Quando no seu coração você tem desejo de ser transformado pelo poder de Deus, aqui está dizendo assim, ó, é a Deus que falamos, a nossa oração é atendida. É a Deus que você fala? É a Deus que o seu desejo é de ser transformado
pelo nosso Deus? É desejo seu levar uma vida de acordo com a palavra de Deus? Você tem desejo de ser transformado pelo poder de Deus? Você tem desejo de refletir o caráter de nosso Deus? É a Deus que você fala, então a sua oração é atendida. Vamos continuar. A outra lição que eu gostaria de pedir a Deus aqui, que eu peço que o Espírito Santo nos ajude, é essa daqui, que diz assim: você que se sente o mais indigno, não tema em confiar o seu caso a Deus. Você que é pecador, que fala assim, olha, eu tô toda, eu não sei falar, eu não tenho, eu errei muito, eu pequei muito. Você que se sente o mais indigno dos indignos, está aqui o conforto de Deus para você e para mim. Não tema confiar o seu caso a Deus. Quando se entregou a si mesmo, quando Cristo se entregou a si mesmo, né? Em Cristo, pelos pecados do mundo, assumiu ele o caso de toda a alma, de toda a alma. Ele assumiu o seu, ele assumiu do ladrão na cruz, ele não assumiu daqueles que são mais ou menos. Deus assumiu de toda a alma. Aquele que nem mesmo a si próprio o Filho poupou, antes entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8, 32. Querido Deus, queridos irmãos, nós precisamos olhar para o nosso Deus. Satanás, ele tenta de todas as maneiras nos desanimar, porque ele quer roubar nossa coroa. Mas o nosso Deus, ele é muito claro. Quando nós vamos para a palavra, ninguém precisa ter medo. Foi muito bom a gente ouvir este hino de confia em Deus. Ninguém precisa temer. O que nós precisamos é abrir os nossos corações de forma sincera ao nosso Deus. Eu quero continuar aqui mais uma leitura que diz assim: não cumprirá ele a graciosa palavra que nos deu para nos animar e nos fortalecer? Tem coisas que nós pensamos assim, nós olhamos e falamos assim, e agora? Eu sei que eu preciso fazer isso, Deus diz para eu fazer, mas eu estou sem força para fazer. Eu estou sem força. Já aconteceu com você de dizer assim, eu sei que eu preciso, mas eu estou sem força, eu sou uma covarde. Mas eu quero dizer para você que o Senhor, ele tem uma promessa. Desejado de todas as nações, diz, que na página 648, diz que todos aqueles que confiam no Senhor, que chegam porque que se colocam nas mãos de Deus, que Deus vai te dar, que Deus nos dá, não só sabedoria, ele também nos dá força e poder para realizar aquilo que precisa ser feito. Não há motivo, irmãos, não há motivo para nós desanimarmos. Não tem caso perdido. Mesmo que nós não tenhamos, eu me lembro de uma passagem de que eu não queria entrar, porque ainda tem algumas meditações, mas que os covardes ficaram para trás, né? Eles não deveriam ter sido levados para a batalha. Mas eu não quero entrar nos mínimos detalhes, porque o nosso tempo é pouco. Outra hora é outro sermão. Mas o conforto é que depois o Senhor manda buscar também aqueles. E eu fiquei maravilhada quando a gente para ver uma mensagem como esta. Olha o que diz aqui: Cristo nada mais anela que redimir do domínio de Satanás a sua herança. Este é o desejo de Cristo. É o desejo do Senhor, é de tirar do domínio de Satanás a herança dele. Todavia, antes de sermos libertos, agora nós vamos entrar na última mensagem para a última lição para nós tirarmos daqui. Primeiro, o desejo de Cristo
é nos tirar do domínio de Satanás. Nós fomos, o Senhor morreu para isso, ele deu a vida para isso, para nos libertar. E o que diz a palavra de Deus? Que as minhas ovelhas escutam a minha voz. Você é ovelha? Se você for ovelha, se você for ovelha, você é liberto. A palavra de quem é ovelha? Ovelhas são aqueles que escutam a voz de Deus. Essas são as ovelhas. Elas estão sempre, escutam, elas obedecem. A ovelha é aquela que obedece a palavra. Quando Deus fala, ele escuta a voz. A ovelha pode ter afastado, mas o pastor, ele deixa as outras e ele vai atrás daquela ovelha, mesmo que a ovelha se afastou, mesmo que a ovelha esteja longe, mas a ovelha, ela escuta a voz. Aí quando o pastor sai, que o pastor vai procurar, o pastor chama, a ovelha vem. Se pergunta, você escuta a palavra de Deus? Ou se você é aquele que escuta, o que nós não podemos, irmãos, é ficar arrumando desculpa quando nós ouvimos a palavra de Deus, a gente fica arrumando desculpa. Mas não por isso, não. A ovelha é aquele que tem um coração aberto, que escuta a voz do Senhor. A palavra de Deus diz assim, então é assim que é para ser. Esta é a ovelha. O meu pastor está me chamando. Eu vou porque o meu pastor está me chamando. A palavra de Deus diz é assim que é para ser, é assim que eu quero ser. A palavra de Deus diz que é assim que é para comer. Senhor, é assim que eu quero comer. A palavra de Deus diz que é assim que é para vestir. Aí a ovelha diz, é assim que eu vou me vestir. Esta é a ovelha. A palavra de Deus diz que é assim que é para falar. Então é assim que eu quero falar. Aceita a palavra. E quando nós aceitamos a palavra, junto vem poder. Vamos para a próxima lição? Todavia, antes de sermos libertos do poder de Satanás exterior, precisamos ser redimidos do seu poder interior. Agora, irmãos, esta é a última mensagem, a última lição que nós queremos, que nós pedimos a Deus aqui para nos ajudar, né? Isso aqui precisa ficar muito claro para nós, muito claro. Antes de sermos libertos do poder de Satanás exterior, precisamos ser redimidos do seu poder interior. Às vezes nós queremos que primeiro seja resolvido o exterior, né? E não é assim. Primeiro precisa ser o coração. Irmãos, é preciso que nós cuidarmos do desejo do nosso coração. É preciso de nós cuidarmos, porque nós vimos lá, logo no início de Parábolas de Jesus, que nós, no 7:4, que nós começamos a ler, nós vimos que o nosso Deus, ele nos liberta, né? Mas nós vimos também a importância de que Deus, ele olha o nosso coração. Nenhuma oração sincera se perde. Nada pode sufocar o desejo da alma. Então, precisa ser resolvido os pecados do coração. Nós já falamos aqui uma vez, às vezes a gente fica tão feliz, assim, exemplo. Eu desejo, a irmã veio e falou uma coisa comigo, ou alguém me maltratou. A vontade que eu tive foi de apertar o pescoço daquela pessoa. A vontade que me deu foi de fazer tal coisa. Irmãos, eu tive vontade de apertar o pescoço de fulano de tal. Se isso aconteceu, você pecou. Antes, quando eu não respondia para uma pessoa mal, eu ficava tão feliz, falava, que bom, estou feliz porque não respondi. Tá, que bom que você não respondeu. Que bom que você não apertou o pescoço da pessoa. Mas este foi o primeiro passo. Louvado seja Deus que você deu o primeiro passo. Agora vamos para o segundo também? Não vamos parar no meio da escada, não? Vamos para o segundo também? O desejo do coração. Precisa ser resolvido também os pecados do coração. Nós não podemos, a gente andou o primeiro passo e aí a gente quer parar no meio da estrada. Que bom que eu não respondi. Eu estou feliz que eu fechei a boca. Ok. Você ficou feliz que você não respondeu. Foi o primeiro passo. Não, agora nós vamos não podemos parar no meio da estrada. Nós precisamos continuar. Precisa ser completado a boa obra que foi começada na sua vida. Agora nós vamos para o coração. Mas eu senti vontade.
Então agora, Senhor, muda, nós precisamos pedir. Aqui é claro que diz que antes de se resolver o exterior, precisa se resolver o interior. Nós precisamos clamar a Deus que mude o nosso coração. Irmãos, quando o Senhor diz, agrada-me em fazer a tua vontade, é o coração. Se você não apertou o pescoço da pessoa, mas no seu coração, você não agradou. Não aconteceu com você o que diz a palavra de Deus, agrada-me em fazer a tua vontade. Não, você não se agradou em fazer a vontade de Deus, você fez contra a sua vontade. Você lutou. Você fez contra a sua vontade. Ok, primeiro passo foi dado, mas agora você precisa clamar a Deus para mudar o seu coração. Nós precisamos chegar neste ponto. Agrada-me em fazer a tua vontade. Você não sentiu vontade de apertar o pescoço da pessoa. É aí que nós precisamos chegar. Você não sentir vontade. Nós precisamos ter amor no nosso coração. Não basta ser na nossa atitude. Porque senão fica só as obras. Não basta ser nas nossas atitudes. As obras, elas não salvam. É claro, em 1 Coríntios diz, você pode dar o corpo para ser queimado. Mas se você não tiver amor, não vai adiantar. Então, você não apertou, mas você no seu coração ainda você sentiu vontade, você ficou chateado, você sentiu ira, você ficou com raiva da pessoa, você julgou. Esses são os pecados do coração. Nós precisamos clamar a Deus, Senhor, agora, por favor, Senhor, porque nós não somos salvos, irmãos, pelas obras, não é pelo exterior. Deus vê o nosso coração. E então, nós precisamos pedir ao nosso Deus para que Ele limpe o nosso coração, sermos novas criaturas. É o que Deus respondeu para Nicodemos. Foi claro em dizer, é preciso ser novas criaturas. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fortaleça a nossa fé, cada dia. E eu quero finalizar repetindo aqui o que diz Parábolas de Jesus, essa frase que eu li no início. Não há perigo de que o Senhor despreze a oração do seu povo. O perigo está em que desanimem na tentação e na prova, e deixem de perseverar em oração. Precisamos continuar perseverando, que a vitória é certa. Abrir os nossos corações, rasgar o coração, e não as nossas vestes, porque o nosso Deus, ainda há tempo para nós, e o nosso Deus deseja abençoar você e a sua família. O desejo de Deus é transformar-nos, é transformar a nossa casa em lar de bênção. Neste momento, nós vamos orar, e eu quero pedir 2 pessoas que possam fazer as orações. Oi, Irani, eu queria até me desculpar. Eu entrei, era tipo 4h55, e eu ficou aquele verdinho, e eu tô muito cansada. Eu não dormi de domingo para segunda, nem de segunda para terça, que eu passei viajando de Teoflotone para cá. Na terça eu fui no monte, e aí eu cheguei mais tarde também, não dormi direito. Então eu acho que enquanto eu fiquei esperando aquela bolinha ali no verde, que acabou, às 5 horas não tinha aberto a sala ainda. Eu cochilei, então eu peço perdão. Mas assim, foi maravilhoso ouvir sua pregação. Foi um presente para mim, porque assim, meu espírito ainda está abatido. Eu ia pregar, mas sabe quando você não está com aquele ânimo? Então, foi perfeito. Deus é bom. Amém, É só para desculpar mesmo, viu? minha princesa, nós sabemos, todo mundo, nós estamos sabendo, você passou por momentos agora, né? Papai do céu sabe de todas as coisas.
Descansa no Senhor. Nós amamos você e continuamos orando por você, pela sua família, tá bom? Muito Tá bom, obrigada. obrigada. Nós vamos agora orar. Fica com Deus, viu? E o Senhor já tinha preparado a mensagem, né? Sim, perfeita. Louvado seja Deus. Tá. Quem poderia fazer duas orações? Eu quero, Irani. Ô, minha irmã, amém, irmãzinha. Que bom ouvir a sua voz. A Josi também. Então, eu vou fazer uma oração, a Leni faz a segunda e a Josi faz a terceira, para nós iniciarmos as considerações. Querido Deus, que conforto, Senhor. Pai querido, quando eu li parábolas de Jesus, quando eu li essa mensagem, que conforto de não há perigo que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor escuta o desejo do nosso coração. Senhor, que conforto maravilhoso. E a tua palavra diz, agrada-te o teu Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Que conforto ver que até quando Satanás falou pela boca daquele homem, ainda assim o Senhor foi no íntimo do coração dele, sondou o coração dele. Senhor, isso é um conforto de que cada pessoa que aqui está, que tem desejo de ser transformado pelo teu poder, será transformado. Aqui, Senhor, estamos nós que viemos te buscar, viemos ouvir a tua voz, queremos ser transformados pelo teu poder. Há um conforto, porque nós sabemos que todos aqueles que desejam vão estar com o Senhor nas mansões celestiais. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Louvado seja o teu nome. Toma, Senhor, em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Continue conosco, habita no nosso coração, Senhor. Nós queremos só agradecer neste momento. Agradecer pelo que o Senhor é, porque todas as coisas contribuem para o nosso bem. Muito obrigado. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Querido Deus, poderoso Pai, ainda na tua presença, nós estamos aqui com nossos corações transbordando de felicidade, por saber que nós temos um Deus que cuida de nós de uma maneira muito especial. Queremos te agradecer pela tua bondade, pela tua misericórdia, e lhe fazer um convite todo especial. Não nos deixe só, continue conosco, Deus. Reconhecemos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Nós estamos aqui, Senhor, também para te pedir perdão pelos nossos pecados. Se tem algum pecado que nós esquecemos de te pedir perdão, lembra-nos para que nós possamos, Senhor, ser perdoados. E nós possamos, e a nossa voz possa ser ouvida, o nosso clamor possa ser ouvido, que a Bíblia vem dizendo que a nossa iniquidade faz separação entre nós e ti. Então, por favor, perdoa os nossos pecados, repreenda de nós todas as nossas iniquidades, para que nós possamos ser um canal, nós possamos ser um canal de bênção em nossas vidas. Oh, Pai de amor, que alegria falar contigo, que alegria poder te agradecer pelo cuidado, pelas necessidades que estão sendo supridas, te agradecer não pelo que o Senhor faz, mas sim te agradecer pelo que o Senhor é. Muito obrigada por tudo que tem feito em nossas vidas, pelo que já fez, pelo que está fazendo e pelo que vai fazer. Pai de amor, nesse momento nós queremos te pedir uma bênção especial para cada família representada nessa sala maravilhosa. Ó Pai de amor, queremos te pedir que pela tua bondade, pela tua misericórdia, continua abençoando a Ceziane, dando força a ela dos altos céus, tá? Reveste ela com teu poder, para que cada dia ela possa ser vencedora em Cristo Jesus. Que cada um de nós possamos ser vencedores. Abençoa, guarda. Neste momento nós iremos recapitular, mas que mensagem, Senhor. Queremos te agradecer pela essa mensagem que aconteça o que acontecer, mas que cada dia possamos estar ligados a Ti. Aconteça o que acontecer, quer vivamos, quer morramos, somos teus. Então, nos ajuda a vivermos para honrar e glorificar o Teu santo nome. Batize-nos com o Espírito Santo, para que nesse dia as pessoas olhar para nós, vejam em nós o brilho de Cristo Jesus. Guarda, protege, nos conceda a salvação em Cristo Jesus. Amém. 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 Pai querido e santo, na tua presença,
de amor. Louvado seja o Senhor, para sempre. Eu tenho somente, Senhor, te agradecer. Eu te agradeço, Senhor, por essa mensagem, por ter nos falado. E de maneira especial, por ter, eu acredito, Senhor, me falado, porque foi a resposta nesta manhã que eu fiz antes de entrar na sala. E eu te agradeço, Senhor, por ter me mostrado como. Obrigada, Senhor, por teu constante agir. Que teu Espírito Santo venha nos ajudar cada dia, Senhor, nas lutas que enfrentamos, na busca, Senhor, de transformação de caráter, de transformação, Senhor, do interior. Eu te peço, Senhor, continua conosco no decorrer de todo esse dia, nos fazendo lembrar, Senhor, de tudo que foi falado aqui, que possamos descansar no Senhor. Obrigada por me ouvir. Obrigada, Senhor. Só agradeço a Ti, Senhor. Cuida de todos que milhas, que Teu Espírito Santo venha nos guiar, nos purifica, Senhor, e nos lava, e nos conduz nos caminhos retos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor. Amém. Ouve, Senhor, nosso clamor e envia teu Santo Espírito para convencer o nosso ser de que tu és soberano. Amém. 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 Este é o momento das considerações. Marli, você levantou a mão para fazer as considerações? Sim, Seja bem-vinda, minha sobrinha. amém. Obrigada. Eu vou falar rápido, porque eu estou caminhando já, saindo de casa já. Eu gostaria de falar o seguinte: desde que quando começou o Caleb, que foi no mês de julho, essa mensagem hoje veio para mim, para o meu coração. Meu coração estava muito desinquieto, e a lição também, né, vem falando sobre essas inquietações, essas coisas da vida. E desde que quando começou, veio muita coisas assim de lugares que eu não imaginaria de vir, perseguições, provações, coisas assim que eu estou até hoje de boca aberta. Então, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: mesmo que a gente passe por esses momentos de angústia, de aflição, mas quando nós fazemos a vontade de Deus, em meio a toda essa angústia, essa aflição, ainda nós temos a paz, a alegria e a certeza que Deus tem cuidado de nós. Ontem, eu tinha saído da dieta crua e o Espírito Santo começou a me pressionar. Aí eu retornei. Mesmo no meio dessa tristeza, dessa angústia, dessas coisas que estão acontecendo, que são várias as coisas, eu sinto paz, eu sinto alegria, eu tenho certeza. E hoje, Tirani, você não falou por um acaso. Simplesmente você veio confirmar a minha oração. Porque antes de dormir ontem à noite, eu falei: Senhor, meu dia não foi bom, eu estou chateada, eu estou aborrecida, mas eu tenho certeza que o Senhor está cuidando de mim. Eu quero que o Senhor fale ao meu coração. O Senhor vai, eu vou deitar, vou dormir. Amanhã é um outro dia, só te pertence. E hoje de manhã, Deus veio falar ao meu coração que Ele cuida de mim em meio a todas essas angústias, essas aflições, essas batalhas espirituais que a gente tem. Então, eu só quero agradecer a Deus pelo cuidado, pelo amor, pela misericórdia. Mesmo que a gente tenha vontade de ficar na cama, deitada, quietinha, suspire fundo, fala: Senhor, me ajuda a vencer esse dia. Eu estou vivendo igual o povo do Ar, somente hoje. Só vivo hoje. O amanhã Deus pertence.
Então, isso é a minha consideração, que Deus nos conceda um dia maravilhoso na sua presença. Amém, amém. Deus seja louvado. Realmente é um conforto, né? Invocar a Deus, todos os que estão em tribulações. Deus seja louvado. Mais alguém? Obrigada, Marli. Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia, minhas amadas queridas irmãs, né? E meus irmãos queridos que estão na sala. Bom, o que chamou também muito minha atenção é que Deus tem lutado de todas as formas, né? Trazendo mensagens para mudar o nosso caráter. O maior desejo de Deus é que nós vamos abandonando nessa nossa caminhada rumo ao céu todas as arestas que estão nos prendendo a este mundo. Então, Irani, a sua fala de hoje foi fantástica para mim, né? Porque às vezes isso aí que você falou, né, da gente não faz, mas lá no fundo do coração a gente tem vontade de enforcar, de dar um giraia, de dar um soco naquela pessoa, né? A gente não fez com atos, mas lá no coração a gente ainda está amargando aquela angústia, né? Às vezes de uma ofensa, né? Daquilo que a pessoa nos faz de mal. E mais uma vez eu ouvi aqui a voz de Deus, né? Nos ensinando a deixar a vida mais leve, a esvaziar o nosso eu. Então, eu vejo que cada dia nessa sala, Deus está lapidando o nosso caráter. E foi muito confortante saber que mesmo, né, que a gente viva aqui um dia de cada vez, que a gente peque, que a gente erre, Deus não fecha os seus ouvidos para ouvir as nossas orações, os nossos anseios de mudar, né, a nossa vida. Então, que a gente não tem que desistir, né? Mesmo que a gente se sinta o mais pecador possível. Quando eu venho aqui à sala, eu entendo que mesmo eu me sentindo a pior de todas as pecadoras, Deus não desiste de mim. E isso, para mim, é confortante estar aqui e ouvir uma mensagem tão especial como essa de hoje. E quando você disse, né, que Satanás, ele disse que ele foi longe demais, mas ele não disse isso só para ele, né? Lá em Patriarcas e Profetas, na página 14, ele fala assim: o grande rebelde declarou então que os anjos que com ele se uniram tinham ido muito longe para voltarem, que ele conhecia a lei divina e sabia que Deus não perdoaria. Declarou que todos os que sujeitassem à autoridade do céu seriam despojados de sua honra, rebaixados de sua posição. Quanto a si, estava decidido a nunca mais reconhecer a autoridade de Cristo. Quando eu li esse texto, né, pela primeira vez, eu fiquei pensando, né, que quantas vezes Satanás fala isso ao nosso coração, que nós fomos longe demais e que o nosso pecado não pode ser perdoado. Quantas vezes eu já ouvi essa voz: não, você foi longe demais, esse pecado é grande demais, né? Deus não vai te perdoar, não ore, não jejue, não chegue perto de Deus, né? Então, Satanás, quando ele conhece, né? Ele conhece os nossos pecados, conhece as nossas fraquezas, ele repete isso ao nosso coração, como ele falou para os anjos, né? Ele disse para os anjos que não adiantaria eles voltarem, porque Deus não perdoaria. E hoje ele replica a mesma palavra, mas ao ouvir, né, a mensagem de hoje, nós temos a certeza de que Deus, ele não fecha os ouvidos para aqueles que querem voltar ao lar celestial. Então, que Deus nos abençoe, que abençoe cada presente aqui, que a gente não desista de ser fiel, porque Deus, ele não desiste do pecador. E nós somos os piores de todos os pecadores. Estamos pecados, né, conhecidos, desconhecidos, pecados que ainda até nós mesmos não sabemos que é pecado. Mas aqui, cada dia, Deus tem mostrado: abandona isso, abandona isso.
nós estamos numa caminhada que Deus está nos ensinando a cada dia abandonar aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece. Que Deus seja louvado pela mensagem de hoje. Amém, amém. Mais alguém gostaria de fazer a consideração? O que essa mensagem falou ao seu coração? Bem, não havendo mais ninguém, então vamos orar? E hoje Irani, nós vamos orar. Oi, pode falar. eu me interessei muito naquela parte que você disse dos 300. Quer dizer, na verdade, dos 300 não, dos covardes, né? Eu não sei se você está falando exatamente... eu não sei se eu entendi bem, mas assim, porque quando Deus fala os covardes, os medrosos, vá, é ali com Gideão. Eu não sei se é naquele momento ou se é os covardes de um modo geral. E eu queria muito entender, assim, de uma forma, assim, resumida, se você pudesse falar. Tem uma passagem, eu vou procurar na Bíblia, que me emocionou muito. Só um minutinho, estão me pedindo aqui para lembrar que hoje nós vamos orar pela Fátima Schmidt-Berg. Hoje, a Martinha está me lembrando, antes das pessoas saírem, para a gente orar pela Fátima Schmidt-Berg. Então, e nós estamos continuando orando ainda também pela família da Cesiane. Irmã Irani, Oi. olha só, a Fátima já saiu. Eu acabei de conversar com a Jeane. O bom seria a gente falar o nome da pessoa antes das 3 primeiras orações, porque tem mais gente na sala para as pessoas poderem orar. E nesse Tudo momento, bem. por exemplo, a Fátima já saiu. Então, eu acho que nós poderíamos escolher uma outra pessoa. Vamos orar pela Sueli Ponte. Ela fez alguns pedidos hoje já. Vamos orar hoje por ela. Deixamos a Fátima para uma outra oportunidade, que ela já saiu da sala. Tudo bem, porque aí a Sueli vai ficar sabendo, né, que nós estamos orando por ela. Então tá, então vamos todos orar pela Sueli. Vamos tirar o nosso dia de oração por ela e não vamos nos lembrar, né? Não pode esquecer, irmãos. Eu sempre gosto de fazer esse apelo. Anote, mas olha, é tão bom orar pelos outros, né? Então tá. O César, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a passagem, eu gosto tanto de falar com a passagem na mão, e aí eu tanto mando para você, como na próxima, eu sempre tenho assim, a oportunidade de comentar aqui, que às vezes sempre tem um tempinho, aí eu aproveito e coloco. Pode ser? Pode ser, pode sim. Então tá. Mas eu vou pagar minha dívida hoje, se Deus quiser. Então vamos orar? Cesiane, você pode fazer a oração? Posso sim. Então tá. Então nós vamos orar hoje pela Sueli, estamos orando pela sua família, né? Se tiver alguém aqui que não saiba, a Cesiane perdeu o pai. Perdeu não, né? Eu falo sempre que quem está dormindo no Senhor, né? Eu creio que Deus te concedeu a oportunidade para estar com ele, para levar a mensagem, né? Então, o esposo da Cesiane descansou, o pai da Cesiane, o pai da Cesiane descansou, e nós estamos orando também, e vamos orar pela Sueli. Então, por favor, minha querida, faça a oração. Paizinho querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Aqui estamos na tua presença, Senhor, para juntas, em unidade, aprendermos a tua palavra. E hoje aprendemos muito. Foi uma bênção essa mensagem. Eu te louvo, né, pela vida da Irani, que estava ali disposta e com essa mensagem pronta para trazer e falar aos nossos corações através da tua palavra, sendo a tua boca, Senhor. E eu te
eu te agradeço pela unidade, por essa sala. E hoje, Senhor, de uma maneira especial, queremos colocar a Sueli no teu altar. Queremos colocar também, Senhor, a minha família. Não é fácil, assim, eu, minha mãe, meu irmão, temos a certeza do reencontro, mas infelizmente a nossa família, dos dois lados, é toda católica, Pai, e eles não têm a esperança que nós temos. Então eu realmente gostaria de colocá-los no teu altar. Aos poucos nós estamos tendo oportunidades porque não tínhamos nenhuma. Havia uma aversão ao cristianismo, na verdade às igrejas cristãs, né? Então assim, mas eu agradeço porque foi um pastor que ungiu meu pai, eu agradeço porque foi um pastor que fez ali a celebração, o meu irmão, eu. Então, assim, eu realmente te agradeço por isso, Senhor. E eu agradeço até por hoje, Senhor. Eu fiquei triste porque eu estou cansada, assim, não estou aqui murmurando de forma alguma, mas, assim, o cansaço de todas as noites sem dormir. E eu pus o despertador e eu até tentei entrar mais cedo, mas eu acabei cochilando. Mas entrei e ouvi essa mensagem que foi um presente para a minha vida e tenho certeza que para a vida de todos que estão aqui na sala. Derrama sobre nós teu Espírito Santo, Pai. Fale conosco durante esse dia. Queremos ouvir tua voz. Queremos ser tuas ovelhas, Pai. Queremos ser direcionadas pelo Senhor. Queremos, Senhor, mais de Ti e menos de nós mesmos. Queremos, Senhor, falar, abrir nossa alma, abrir o nosso coração, aquele que pode resolver. Que nós possamos aprender a ir e a falar com o Senhor todas as coisas, todas as circunstâncias. E esse é o meu desejo, o meu pedido, esse é a minha gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito. E nesse momento, completando a minha oração, eu peço para que a Jeane e a Arcutinha termine com uma oração cantada. Em nome de Jesus, amém. Ó Deus, em tuas mãos, como está nosso coração, mesmo sem nenhum valor, faze-o puro, santo e bom, cheio, enfim, do teu amor. Amém, amém. Que Deus abençoe a cada um. E até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, queridos. Eu vou encerrar a sala no momento, tá bom? Deus abençoe a todos. Amém.